O Brasil Atual fazendo a cobertura das eleições nas principais capitais do Brasil e o nosso contato agora é com Palmas, no Tocantins. Nós vamos conversar com Marcelo Brice, que é doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela tua participação aqui no jornal. Como é que está o clima aí em Palmas para essas eleições que acontecem no domingo? Bom dia, Rafael Garcia. Um abraço, obrigado pelo convite. Aqui, como no geral do Brasil, está com uma característica interessante, né? Porque o pessoal tem uma demanda muito mais específica do que uma demanda ideológica. Então, isso acontece muito nas eleições municipais no Brasil inteiro. A não ser São Paulo, que consegue nacionalizar a eleição, em Palmas, como nas outras capitais, apesar de ter um viés político ideológico, mas, no geral, é um viés mais comezinho, uma questão mais próxima, mais imediata, de quem é amigo de quem estabelece relação com quem, enfim. Então, nessa última semana, como em todo lugar, acontece muito uma tensão política, né? Um clima político muito forte, assim. Pessoas que não estão bem colocadas tentam fazer um discurso via pesquisas compradas, no geral, para estar em primeiro lugar e não estão em primeiro lugar. Enfim, então tem toda uma característica. Como Palmas é uma cidade muito nova, né, ela nasceu junto com o estado de Tocantins, são 32 anos, desde a Constituição de 88, então tem duas características interessantes: o fato de ser uma cidade muito nova e o fato de não ter segundo turno. Se não me engano, é uma das poucas capitais no Brasil que não tem segundo turno, porque são menos de 200 mil eleitores. Certo. Tem em volta de 300 mil pessoas a população. Então, a cidade nova, apesar de ter uma população significativa, não tem eleitores suficientes para o segundo turno, só com uma característica muito peculiar, porque é uma cidade que é meio que a terra prometida. Então, todo mundo vem para cá para angariar possibilidade de vida, porque é uma cidade produzida, inventada, nova, não é uma cidade enraizada. Então, tem muita gente fora e, ao mesmo tempo, tem as características locais muito presentes. Então, tem essa peculiaridade que é interessante. Quantas candidaturas, Marcelo, estão mais competitivas para essa eleição que acontece no domingo? Essa pergunta é ótima, Rafael. Por quê? Porque, competitivamente, nós temos poucas candidaturas, vou listá-las. Mas, em termos de quantitativo, é uma coisa muito estranha, porque nós temos 12 candidaturas para a eleição para a prefeitura, uma cidade que não tem segundo turno, e com a prefeita tentando a reeleição. Então, isso é uma característica muito interessante, né? Se eu não me engano, São Paulo, que é uma cidade imensa, é a maior cidade da América Latina, tem 13 candidatos. Palmas, que tem 180 mil eleitores, portanto não tem segundo turno, tem 12 candidatos. Então isso significa que as pessoas não estavam muito preocupadas em ganhar, né? Parece mais que elas estavam preocupadas em fazer política com fundo eleitoral e etc. Porque na listagem assim, de quem está nas possibilidades de ser eleito, basicamente a prefeita atual, que busca a reeleição, e que o fato de termos 12 candidatos facilita muito para que ela tente colar o discurso dela, porque não tem uma agregação competitiva contra ela, e o fato de ser uma gestão já que tenta terminar as obras, tenta fazer obras pela cidade na época eleitoral, isso significa muito para a população. Mas, basicamente, ela está em primeiro lugar. Nós temos um candidato que é ungido, do ex-prefeito, que também disputa, um pastor que chama Eli Borges. A prefeita chama Cíntia Ribeiro. O Eli Borges é um pastor com vários mandatos de deputado e agora o primeiro mandato como deputado federal. O Thiago Andrino, que é um candidato ungido pelo ex-prefeito, que era o gestor da atual prefeitura, que tem a vice-prefeita como a atual prefeita. Entende? E também
tem uma candidata que tem um apelo popular muito interessante, muito forte, que tem uma relação efetiva com o discurso bolsonarista, que chama Wanda Monteiro, que é do PSL, inclusive. Certo. Então, basicamente, nós temos 4, 5 candidaturas competitivas, levando em conta que somente umas 3 estão mesmo em disputa, mas efetivamente a ex-prefeita tem uma vantagem significativa. Marcelo, pelo que você está falando, se você me corrige se a minha conclusão foi errada, não importa qual legenda esse candidato compete à prefeitura. As questões são muito pragmáticas, são de fundo local, de realização de obras. Não existe um comprometimento ideológico dessas candidaturas com os partidos que abrigam essas legendas, enfim, essas candidaturas. É por aí mesmo, Rafael, porque... Mas isso, além de ser uma característica local, é uma característica das eleições municipais, né? As eleições municipais não têm um apelo ideológico ou de política muito macro, tem um apelo muito mais específico e imediato. Então, por exemplo, o que pega? Pega se o postinho te atendeu quando você precisou. Pega se a polícia te atendeu quando você ligou. Pega se a cidade está limpa. Então, é uma característica mais de síndico de prédio, digo, assim, de gente que consegue administrar cotidianamente, do que exatamente gente que faz um discurso, um programático interessante ou razoável. O que acontece, em termos partidários, é que a atual prefeita é do PSDB, mas, que é um partido consolidado e grande, mas ela poderia ser de outro partido. Por que ela não quis sair para outro partido ou não buscou um partido menor? Porque um partido maior tem mais estrutura pela cidade, né? Tem mais estrutura organizativa, tem mais líderes, tem mais vínculos nesse sentido, tem mais tempo de TV, tem mais possibilidade de fazer negociação para aliança. Então, basicamente, os partidos são fortes, mas poderiam não ser. Sim, são fortes por uma questão de acaso, e não só, mas também por uma questão organizativa. Mas, enfim, ela é do PSDB, que é um ungido do ex-prefeito é do PSB, a Wanda é do PSL, o Eli é de um partido mais voltado para as questões religiosas. Entendi. Quer dizer, a legenda pouco importa nesse caso, pelo que eu entendi nas eleições aí de Palmas. Para a gente terminar, Marcelo, a pandemia do coronavírus impactou a forma de fazer a campanha eleitoral aí em Palmas? As pessoas estão respeitando o distanciamento social? Rafael, como em todas as capitais, parece que acabou com a pandemia no Brasil, né? Aqui a prefeita teve uma postura razoavelmente enérgica antes do período eleitoral, e durante o período eleitoral ela precisou fazer campanha, então foi necessário que ela relaxasse as normas de protocolo de segurança. Mas, além disso, o fato da população está meio que desgastada. Então, a população não está se importando muito com esse processo. Você vê reuniões com as pessoas sem máscara, as pessoas não estão guardando o distanciamento, as pessoas acham que a pandemia acabou, mas não acabou e a gente sabe bem. E o processo eleitoral enfatiza muito isso, porque ele precisa de uma relação muito próxima, né, para ele se consolidar. E nessa última semana em específico, isso é muito mais intenso. Então, eu achava que se os outros candidatos tivessem conversado mais entre si, era possível se contrapor à atual prefeita. Mas isso não aconteceu e ela fez uma gestão da pandemia enérgica antes do período eleitoral e no período eleitoral relaxou para que ela pudesse fazer campanha como todos os outros. Perfeito. Agradecer a participação aqui no Jornal Brasil Atual do Marcelo Brice, que é doutor em Sociologia, professor da Universidade Federal do Tocantins, fazendo aqui uma avaliação para a gente, uma análise da corrida eleitoral para a capital do estado, Palmas, que tem a característica de ter apenas um turno em função do número de eleitores que não supera a marca de 200 mil. Quero agradecer a tua participação, Marcelo. Boas eleições, boa votação para você no próximo domingo e a gente volta a fazer contato para também avaliar o resultado dessas eleições, tá certo?
Obrigado. Boa sorte, bom bate-papo para vocês aí e vamos tentar fortalecer a disputa eleitoral, porque é um processo importante de formação e de conscientização política. Não exatamente porque vai mudar efetivamente as realidades, mas que a gente consegue participar mais efetivamente por meio do processo eleitoral, que não é o único viés de participação política, claro. Obrigado, um abraço. Obrigado. Um abraço para você. Conversamos com Marcelo Brice aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.